Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o documentário, que o nome do documentário é Cowspiracy. E basicamente esse documentário ele vai falar um pouco da jornada do Kip. Kip é um cara normal, um americano normal, que ele foi muito impactado inicialmente quando ele viu o documentário de Al Gore, que se chamava Uma Verdade Inconveniente sobre o Impacto do Aquecimento Global. E esse documentário ele falava sobre as consequências nefastas desse aquecimento global mesmo, né? E aí, Kip ele passou a ter alguns hábitos que, segundo ele, seriam hábitos que caracterizavam o transtorno ecologista compulsivo. Então ele passou a tomar banhos curtos, passou a separar o lixo, reciclar, só andar de bicicleta, apagar a luz ao sair dos cômodos. Tudo isso para que ele pudesse contribuir, ainda que individualmente, para que ele pudesse fazer um mundo melhor e para que ele pudesse agir de modo que as emissões de CO2, pelo menos da parte dele, fossem diminuídas. E daí, nesse sentido, ele seguiu a vida dele. Só que daí, ele foi impactado por um outro tipo de informação. Ele via, né, que passava o tempo e toda essa crise ecológica, essa crise global, né, ela continuava, e ele foi impactado por um relatório online das Nações Unidas, onde falava que a prática da pecuária ela produz mais gases de efeito estufa do que as emissões de todo o setor de transporte. E nesse sentido, o documentário vai dizer que a produção do gás metano, né, nesse processo digestivo pelos animais, ela é 86 vezes mais destrutiva que o CO2 dos veículos. E daí, a partir desse primeiro dado, ele começou a fazer pesquisas, né? Inicialmente ele fez pesquisas nas principais organizações ambientais para saber por que elas não falavam sobre esse tema. Ele foi nos sites delas, Greenpeace e tantas outras, e elas nunca citavam a indústria da pecuária, o setor do agronegócio como o principal responsável pela emissão de gases, né, que geram o efeito estufa, e aí no caso a produção de gás metano. Então o documentário, entre outras questões, ele vem dizer que o setor do agronegócio, da pecuária, da criação de gado, ele é responsável por diversos problemas de âmbito e de impacto ambiental. O aquecimento global, como nós já vimos, a própria questão do desmatamento, o consumo exagerado da água, e isso nós vamos ver também, o aparecimento de zonas mortas, né, nos oceanos, a destruição de habitats e, consequentemente, a destruição de espécies, e até mesmo a desertificação de grandes áreas do nosso planeta. E daí ele foi continuando a sua busca. E inicialmente ele vem falar, a gente vai falar sobre a questão da água, como que o setor da pecuária ele vai trazer consequências na questão do desperdício de água e do consumo exagerado de água. Ele foi visitar ele via, né, nessas organizações ambientais que elas sempre focavam na questão do combate, dessa questão dos combustíveis fósseis. E ele citou um exemplo aqui dos Estados Unidos, que a perfuração nos Estados Unidos, né, ela
ela usa 387,5 bilhões de litros de água, né, por ano. Só que, em consequência, a pecuária ela vai consumir 128,5 trilhões de litros de água por ano. E aqui, com relação ao desperdício de água, também ele citou o exemplo, né? Só o californiano ele consome 567,75 litros de água por dia. Mas esse consumo ele está embutido porque o californiano ele consome produtos da indústria bovina. Então esses 500 litros de água que ele consome são 500 litros porque a carne que ele consome ela é uma carne do boi que se alimenta de um grão que precisa de muita água. Então, e ele trouxe outro dado, ele disse que 113 gramas de hambúrguer, ele precisa de 2.498 litros de água para ser produzido. Apenas 113 gramas de hambúrguer. Então, nesse sentido, ele fez as contas e disse que esse hambúrguer equivaleria a 2 meses inteiros de banho. E daí, ele vem dizer que ao longo de todo o mundo, apenas 5% da água consumida no mundo ela é de uso doméstico. E 55% dessa água consumida ela vai ser usada para abastecer o setor da agricultura animal, o setor da pecuária, né? Seja para que os animais bebam essa água, seja para regar, né, e produzir os grãos para alimentar esse gado. Então, é algo bem interessante. Outra questão também relacionada à água é de que a criação de animais para alimentação ela é responsável por 30% do consumo da água mundial. E para você ter uma noção, a população humana ela bebe, em média, 19,65 bilhões de litros de água por dia, né? Só que a população humana, que tem 7 bilhões de pessoas, consome 19 bilhões de litros de água. Só que 1 bilhão de vacas bebem sozinhas por dia 170 bilhões de litros de água. Então, é muita água. Então, essa questão da água, percebe-se claramente que o setor do agronegócio e da pecuária, né, de acordo com esse documentário, ele vai fazer com que haja muito consumo de água, né? Outra questão que é bem interessante é a questão do desmatamento. O documentário ele vem dizer que o principal responsável pelo desmatamento de florestas tropicais de grandes áreas de mata ao longo do mundo todo é o setor da pecuária, porque desmata-se a terra para que se produza o cereal para alimentar o gado, que será o gado que vai ser para a indústria do laticínio e para a indústria também, principalmente a indústria da carne. Então, é nesse sentido. E ele trouxe um dado estatístico no sentido de que a floresta tropical ela está sendo derrubada 0,4 hectares por segundo, ou seja, é um campo de futebol por segundo que está sendo destruído de floresta tropical no mundo. Aproximadamente 100 espécies de animais, plantas e insetos se perdem por dia devido à derrubada de florestas. E aí que se fala, que diz que esse setor da agropecuária, do agronegócio, é a principal causa para o desmatamento.
Outro dado também, que se fala que aproximadamente 80% da floresta tropical brasileira, mesmo o documentário sendo americano, ele trouxe alguns dados do Brasil, que 80% da floresta tropical brasileira ela foi destruída pelo gado. Então, no gado está falando essa questão da pecuária, né, da indústria pecuária do gado. E aí o autor vem falar supostamente, né? E com relação à própria produção bovina, além do boi ele beber muita água, a gente percebe que ele consome muito. Então, por exemplo, uma vaca, ela come aproximadamente 60 quilos de ração por dia. Esse dado que o documentário trouxe. Isso por semana, e na entrevista que ele fez com um rapaz que trabalha nesse setor, ele disse que são aproximadamente 20 toneladas de grãos de ração por semana. E para você ter uma noção, metade dos grãos que são produzidos ao longo do mundo todo, metade deles são para alimentar os bovinos, para alimentar a questão da agricultura animal. Em algumas regiões, inclusive dos Estados Unidos, esse percentual chega até a aumentar, chegando a 70%, 80%, por exemplo. Só que isso é uma coisa bastante complicada quando nós vamos entender a questão da fome no mundo. Porque se está se alimentando tanto esse gado para que se venda bastante carne, e esse gado está saindo muito caro, que está custando muitas florestas derrubadas, está consumindo muito um recurso que ele não se renova, que é a questão da água. Então é uma coisa muito complicada. Para você ter uma noção, o documentário ele vem dizer que, por exemplo, com relação a essa questão da fome, que 82% das crianças famintas no mundo vivem em países onde a comida é dada para animais em sistemas pecuários. E esses animais eles vão ser mortos e eles vão ser vendidos para países mais desenvolvidos, por exemplo, como Inglaterra, como Estados Unidos. Então, quer dizer, aquelas crianças elas passam fome, enquanto aquela carne ela é vendida para os países mais desenvolvidos. Então, na verdade, a grande questão não é muito a questão de que não há alimento. Na verdade, o que está sendo feito com o que nós temos que pode gerar no futuro uma grande crise, no sentido de grande crise hídrica e grande crise de fome, né? E o documentário ele vem dizer também sobre a questão do aumento populacional. Será que o que pode gerar uma futura crise, ou uma crise, essa crise ela pode aumentar? Será que é devido ao aumento populacional? Ele vem dizer que em 1812 a população mundial era de 1 bilhão de pessoas. Em 1912, esse número ele subiu para 1,5 bilhão de pessoas. Enquanto que em 2020, o número de pessoas saltou para 7 bilhões. Então, nesse sentido, realmente é um grande aumento. Em 100 anos, houve um aumento de aproximadamente 5,5 bilhões de pessoas, mas principalmente em termos de que a quantidade de alimentos vai ter que ser aumentada, a quantidade de água ela vai ter que ser aumentada, e a demanda por alimento e água ela vai aumentar. Só que a grande questão é de que esses 7 bilhões de pessoas, aproximadamente, no mundo são criados cerca de 70 bilhões de animais em fazenda por ano. Veja bem, é quase o dobro de nossa população. O dobro de nossa população. E veja bem, com relação a essa questão de população, vamos falar da questão da extinção das espécies. O documentário ele vem falar
que aproximadamente 10 mil anos atrás, por exemplo, 99% da massa vital na Terra era composta de animais silvestres. E, na verdade, hoje, nós seres humanos, somados aos animais que nós criamos cativos, nós representamos 98% da massa vital na Terra. Todo um habitat foi alterado devido à nossa intervenção. E, ou seja, apenas 2% dos animais, 2% é composto hoje dos animais silvestres. Então isso vai gerar consequências de impactos, inclusive climáticos, porque na verdade houve uma invasão no terreno desses animais e acaba tendo a extinção de espécies. E como disse, o próprio documentário ele vem dizer que o principal vilão para essa questão de desmatamento é o setor da pecuária. Pois bem, ainda falando sobre a questão da pecuária, a agricultura animal, né, esse setor, para você ter uma noção, ele ocupa cerca de 45% dos terrenos da terra. 45% da parte da parte que se habita na terra é pelo setor da pecuária. E, por exemplo, o documentário vem dizer que aproximadamente 91% do território da Amazônia foi destruída por esse setor da pecuária. E 1/3 da terra ela pode estar deserta devido a esse próprio setor da pecuária. Partes que já estão desérticas, áridas, devido a essa intervenção. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. E outra questão bastante importante também com relação ao próprio aquecimento global, né? Que falou que o gás metano, que ele é produzido aí pelo sistema digestivo dos bovinos, ele é 86% mais destrutivo que o CO2 dos veículos. Então, por exemplo, na agricultura animal, a agricultura animal ela produz 65% do óxido nitroso mundial. E esse óxido é um gás com potencial de causar aquecimento global 296% maior que CO2. Então aí nesse sentido, veja que esse dado ele vem dizer uma coisa: as organizações ambientais elas focam muito na questão da emissão dos gases de CO2, mas elas não falam da questão da emissão dos gases metano, que são muito mais prejudiciais para a questão do aquecimento do efeito estufa, né? Para se ter uma noção, as emissões de CO2 relacionadas à energia, né, segundo esse documentário, elas devem aumentar 20% até 2040. Mas as emissões do gás metano, que é muito mais prejudicial, elas podem aumentar até 85% até 2050. E o setor de agricultura animal, ele é responsável por 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem, da emissão dos gases de efeito estufa, 51%, quase metade. Então, ao longo do documentário, esse rapaz, o Kip, ele foi visitando essas organizações ambientais e tentando interrogá-las para que ele soubesse, a partir delas, por que elas não falavam desses dados aqui e desse principal responsável por exemplo, pelo desmatamento, pelo consumo da água, né? E daí o documentário ele vem trazer uma outra questão de viés político, porque muitas organizações ambientais elas acabam
não falando sobre a questão, principalmente lá na questão dos Estados Unidos, que a documentário fala, elas acabam não falando dessa questão com medo e com receio de que elas percam apoio financeiro para financiar os seus próprios trabalhos. Então elas não falam do principal problema. E isso que o documentário ele falou. Além do que, o documentário ele vem dizer que o setor do agronegócio, o setor da pecuária, ele tem um forte poder, ele tem um poder de lobby, ele tem uma influência muito forte no setor da política, né? Então, nesse sentido, ele falou desse ato negativo, desse comportamento negativo das organizações ambientais que deveriam estar falando do principal problema que deve ser combatido, né? E nesse sentido, o documentário ele vem falar sobre alguns assuntos também paralelos, por exemplo, a questão da indústria pesqueira também, como que ela se comporta, mas esse é um assunto que ele é mais paralelo. E o documentário ele vem finalizar nesse sentido, dizendo que fazendo a proposta para que se consuma menos carne. E aí, nesse sentido, aí eu falando aqui, a questão da alimentação, o documentário ele vem trazer, ela é uma questão que acaba tendo um impacto ecológico e ambiental. Talvez essa seja a lição que a gente tem que tirar. O que você alimenta, do que você se alimenta, tem impactos notáveis sobre o ambiente no qual você vive. Então, e ele vem dizer que eles vêm incentivar a dieta vegetariana e a dieta vegana, e eles também vêm defender essa questão do cultivo de plantas, da questão da agricultura orgânica e tudo mais. Mas principalmente a questão da redução do consumo de carne. E veja bem, não somente a questão da redução do consumo de carne, sobre a questão de um viés ideológico, né? Sobre a questão da própria sobrevivência, né? No caso do ser humano. Porque se nós entendermos que um gado ele bebe tanto mais água que a gente e tem uma quantidade de gado 10 vezes maior do que a quantidade de seres humanos, na verdade, essa decisão de estar comendo muita carne pode talvez trazer consequências sérias no futuro, e aí isso que o documentário ele vem dizer, trazer consequências sérias no futuro, no sentido de ter uma grande crise de fome e de água no mundo, né? Além dos danos aí relacionados a desmatamento e aquecimento global, né? Então basicamente é isso, meus queridos. Esse é um breve resumo desse documentário. Espero ter sido claro e que a gente se veja aí no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.